aí, pessoal, tudo bem? Estamos na quarta semana de abril. Vamos falar mais um pouquinho do Egito, que é uma sociedade muito complexa, são muitos anos e vamos detalhar umas coisinhas ainda, tá? Então, a sociedade egípcia era estamental. O que quer dizer estamental? Falando bem básico assim, se você nasce escravo, você vai morrer escravo. Se você nasce da nobre lá da família dos faraós, você vai continuar nobre. Se você nasceu agricultor lá, servo, você vai continuar servo. Você não pode mudar a sua condição social, certo? Essa é uma sociedade estamental. E nessa pirâmide, que a gente costuma dizer que é uma pirâmide da sociedade, né? Acima você tem o faraó, ela é bicuda por isso, né? Lá em cima só tem um faraó. Depois vem a nobreza, né? A família desse faraó. Depois vem os sacerdotes, porque a religião era extremamente importante. Os escribas, que são os que escreviam, né? Eles tinham a escrita cuneiforme, mais uma ou duas tinham 3 escritas, na verdade, né? E você tem depois os servos e os escravos. Na verdade, os escravos não eram como se diz por aí, que todo mundo era escravo lá. Não. Escravo, na verdade, eram prisioneiros de guerra. Como lá no na última fase do Império Egípcio, a gente viu que eles invadiram muitas terras, né? Com isso, eles têm muitos escravos porque capturam esse povo das guerras, né? Os sobreviventes das guerras, eles transformam em escravos. Isso era comum até agora há pouco nas sociedades, tá? Nos índios, na Europa, na Grécia, tem muito isso. Roma, era por aí mesmo. Tá, vamos falar um pouco de religião, que a religião egípcia é extremamente fantástica e importante. Então, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Eles tinham mais de 40, parece que eram 42 deuses. Deus da morte, Deus dos animais, Deus da agricultura, tudo tinha um Deus. E eles acreditavam na vida após a morte. O que isso quer dizer? Por isso que eles mumificavam os corpos. Então, por exemplo, você morre, você tem que conservar aquele corpo, porque tua alma um dia virá recuperar esse corpo. Eles não mumificavam só as pessoas. Por exemplo, se eu sou, depende também do meu grau social, né? Se eu sou da família do imperador, ou do imperador do faraó, né? Sou da nobreza, é diferente. Então, por exemplo, se eu tenho escravos, se eu tenho animais, todos esses povo, tanto os escravos como os animais que eu possuo, minhas joias, são os escravos e os meus animais são mumificados e minhas joias também são guardadas para quando eu voltar depois da morte. Aonde que eu sou enterrada? Como eu sou enterrada? Eu sou mumificada, eles mumificavam, eles tiravam seus órgãos internos, tiravam seu cérebro, ao que parece tudo menos o coração, passavam uma série de produtos no corpo e deixavam aquilo secar e colocavam dentro do sarcófago. O caixão de defunto deles, aqueles caixão que você vê nos filmes e tal, bonito, são sarcófagos. E dependendo do grau social também, você era colocado em uma pirâmide, certo? Você tinha que estar ali na pirâmide. Claro que todo mundo não ia para a pirâmide, não tinha pirâmide para todo mundo que morresse no Egito. Mas eles mumificados, na maioria das vezes, eu acredito que fossem. Detalhe, esses corpos prevalecem até hoje porque aquela região é um deserto e é muito seco. Se fosse uma região chuvosa, úmida, talvez eles não tivessem conseguido mumificar aqueles corpos, tá? Com certeza. Outra curiosidade para vocês, múmia não são só as do Egito. Qualquer corpo preservado de alguma maneira pode ser chamado de múmia. Então, por exemplo, no Peru aqui, que faz divisa com nós aqui para cima, na América do Sul, tem uma região do Peru que não chove. Não chove.
Se você não quiser fazer telhado na sua casa, não precisa fazer em Lima, na capital do Peru. É muito raro chover. Então, lá tem múmia. Corpos muito antigos estão preservados em museus lá. Eles descobriram esses corpos, eles são preservados. E eu pus aí, coloquei fotos desses corpos para vocês das imagens dos mapas mentais que eu coloquei para vocês. Então, múmia pode ser um corpo encontrado ali no gelo, né? Num lugar que gela o ano inteiro, que é gelado lá para o norte, né? Hemisfério norte, lá para cima. E pode ser encontrado múmias, como de vez em quando eles falam que encontraram a múmia congelada de um ancestral nosso, de alguma coisa assim, certo? De vez em quando eles encontram restos de mamutes, de animais, né? Até pré-históricos congelados, que eles chamam de múmias. Ok? Então, aí eles eram muito ricos nessa questão, né, funerária, né, nessa questão dos mortos. Então, tinha muita riqueza. E essa riqueza também, eles conseguiam com o excesso de produção deles. Como eles produziam muito em torno do Rio Nilo, tanto produziam agricultura como animais, pela fartura que existia em volta, era uma sociedade agropastoril, de regadio, ou seja, agro de animais, pastoril, agro de agricultura, do que você planta, pastoril de animais e de regadio, porque eles irrigavam, né? Tinham que regar aquelas plantinhas. E eles tinham muito excesso de comida, então eles não vendiam por dinheiro, eles trocavam, né, com joias, ouro, metais preciosos, madeira. O Egito tinha pouca madeira e precisava de madeira para as obras, para as construções, para os barcos, né, porque o rio também era usado para navegação, tá? Eles eram muito espertos para a época deles, eles entendiam muito de arquitetura, vocês percebem pelas construções, de medicina, de artes, é tudo muito rico que eles produzem, né? Espero que vocês, além do que eu estou mandando para vocês, façam uma pesquisazinha aí na internet, entrem lá em imagens do Egito, como produzir uma múmia, investiguem bem esse negócio aí, vai ser muito interessante e muito bom para os seus concursos e vestibulares, ok? Qualquer coisa estou à disposição. Obrigado, beijo.